Clássico em São Paulo, clássico no Rio de Janeiro, né? E quem traz as informações da partida de hoje à noite é a repórter Ana Flávia Nunes, direto do Maraca. Oi, Rizek, amigos do Seleção, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos. Aqui no Maracanã está tudo pronto para o clássico de logo mais entre Flamengo e Botafogo pelo Campeonato Carioca. Então eu tenho aqui até um provável Flamengo que deve entrar em campo hoje, que tem Matheus Cunha, Wesley, Danilo, Léo Pereira e Varela. Mas a comissão técnica e a direção aposta muito no Varela e são os dois jogadores que eu falo assim que o Flamengo olha com carinho assim para a temporada e que entra em campo. E o Danilo, então por que não, quando convoca, fala assim, ó, o Danilo é zagueiro e ele vai ser utilizado como um terceiro zagueiro do lado direito. Comecinho de temporada, virada de ano, quando você pega dá uma zerada na energia, quando você pega um treinador que jogou e conhece o Flamengo como ninguém. Felipe Luiz conhece o Flamengo com ninguém, ele já deu uma entrevista falando, poxa, eu sei tudo que esses caras estão pensando. Meus amigos, tá chegando a hora, hein, de Flamengo e Botafogo no Clássico Vovô. Clássico Vovô não, né? É o Clássico Flamengo e Botafogo, o clássico aí das antigas. E claro, né, estamos esperando uma vitória do Flamengo hoje, meu parceiro. Estamos esperando uma vitória do Flamengo hoje, mais uma pra cima do Botafogo, porque hoje, meus amigos, vale a liderança do Campeonato Carioca. E eu já estou aqui, ó, esfregando as mãos para esse confronto de logo mais. E o técnico Felipe Luiz, ó, pode se consagrar mais uma vez, né, nos clássicos, ganhando, né, mais um clássico aí. Ele que já jogou vários clássicos com o Flamengo como jogador e agora tá tendo oportunidade também como treinador. E é claro que nós vamos aqui acompanhar os debates, né, sobre esse confronto entre Flamengo e Botafogo, que vai acontecer daqui a pouco no Maracanã pelo Campeonato Carioca. Vou deixar os créditos aqui pro canal Sport TV. O link deles está na descrição desse vídeo. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles debateram sobre esse clássico de logo mais entre Flamengo e Botafogo. Roda aí, produção! Clássico em São Paulo, clássico no Rio de Janeiro, né? E quem traz as informações da partida de hoje à noite é a repórter Ana Flávia Nunes, direto do Maraca. Oi, Rizek, amigos do Seleção, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos. Aqui no Maracanã está tudo pronto para o clássico de logo mais entre Flamengo e Botafogo pelo Campeonato Carioca. O Flamengo é o vice-líder da competição. Se vencer hoje, vai deixar bem encaminhada a classificação para as semifinais do campeonato. E o técnico Felipe Luiz deve poupar vários jogadores hoje, usar um time misto. O De La Cruz e o Arrascaeta, que foram poupados no Fla-Flu, devem começar hoje entre os titulares. A grande questão mesmo nessa escalação do Flamengo hoje é a lateral esquerda. Por quê? A gente já vem noticiando que o Alexandro está em tratamento no departamento médico, está tratando uma lesão na coxa esquerda, e aí o substituto dele natural seria o Ayrton Lucas. Porém, o Flamengo divulgou que o Ayrton Lucas está com um problema físico. Ele sofreu um trauma no joelho esquerdo no Fla-Flu, tem reclamado de dores, não treinou ontem em campo, fez um trabalho de fisioterapia. Ele vai passar por uma reavaliação hoje. Mas, segundo uma apuração bem recente dos nossos setoristas de Flamengo do GE. Globo, nossos colegas, na verdade, a opção do técnico Felipe Luiz foi colocar o Varela na posição. Então, o lateral direito, Varela, treinou na lateral esquerda. Então, eu tenho aqui até um provável Flamengo que deve entrar em campo hoje, que tem Matheus Cunha, Wesley, Danilo, Léo Pereira e Varela, Alan De La Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Juninho. Esse é o provável time, né? A gente reforça que o Flamengo já tem demonstrado uma preocupação com o desgaste físico dos atletas nesse começo de temporada, então vai rodar o elenco. Agora falando um pouquinho do Botafogo que precisa de uma vitória hoje no Clássico para subir na tabela e tentar buscar ali uma vaga nas semifinais do Carioca. E depois de poupar titulares na última rodada, na derrota para o Madureira, o técnico interino Carlos Leiria vai usar força máxima, claro, com os nomes que tem à disposição, né? Isso porque a gente lembra que o atacante Arthur e o zagueiro Bastos estão em tratamento no departamento médico, então a grande dúvida na escalação está ali na defesa, porque o zagueiro David Ricardo, recém-contratado, não pode jogar o Clássico, porque se trata de um jogo atrasado da 7ª rodada e ele ainda não estava regularizado. No treino de ontem, quem treinou como zagueiro improvisado foi o volante Danilo Barbosa. Então a provável escalação do Botafogo para hoje tem John, Mateu Ponte ou Vitinho, Danilo Barbosa, Barbosa e Alex Telles ou Cuiabano, Gregory, Marlon Freitas, Savarino, Rafael Lobato, Matheus Martins e Igor Jesus. A gente lembra que a bola vai rolar aqui no Maracanã às 9h30 da noite e, claro, com transmissão do canal Premier, cobertura completa. É isso, meus amigos. Abraço para vocês. Tudo bem.
coloco de novo as escalações na tela para a gente debater. Era bom botar também a classificação, equipes. né? Porque está numa reta final. Esse é um jogo atrasado. Na sequência. Né? Faltam 2 jogos. Está acelerado. Não, para mostrar a importância, claro. Né? Porque ninguém classificou ainda. Agora, essa escalação provável aí... Sei não, Rizek. Do Flamengo, de quem? eu acho que não vai ser isso aí, não. Hein? Não? Por que não? Apuração do GE, cara. Não, acho Então é, acho que Coutinho, tem uma então apuração mais recente. Ah, você está falando que não vão jogar 3 zagueiros, que o Léo Ortiz não eu joga. acho que tem né? uma apuração mais recente do GE, que dá um time diferente. Produção, vocês podem confirmar O se o Varela na Campinho tá esquerda, o batendo Wesley com a na apuração direita. do GE, Faltou por no favor? churrasco, hein? Alguém faltou no churrasco. Mas se for Produção, esse time aí... tá, essa daí. Agora dá Essa certo. daí, a mais recente, perfeito. É essa aí. E Bom time. Não dá pra reclamar, não. o Botafogo com praticamente todo mundo, né? Força máxima, né? Não tem o Arthur, que sentiu alguma coisinha, né? O Arthur. E o Bastos também. O Arthur saiu lesionado no jogo em Moça Bonita quarta-feira passada. E o Bastos ainda está lesionado ainda, tá no processo de recuperação. O Jair ainda não está disponível para jogar, tá na seleção, né? O David Ricardo, que veio do Ceará, zagueiro também, ainda não tá... Barbosa improvisado ali, o Danilo, né? Isso aí. Quero Improvisado te dar na algumas zaga. informações E o Vitinho também fora. de bastidor, assim, do Flamengo olhando para essa escalação. Uma delas é sobre o Alan. Um dos jogadores com quem o Felipe e o Boto mais têm conversado hoje no Flamengo é o Alan. Porque o Alan terminou o ano passado muito abatido pelo desempenho dele. O Alan não aconteceu no Flamengo. Foi um jogador que custou 43 milhões. O Flamengo foi lá, pagou a multa. Ele chegou com uma grande expectativa. Ele não aconteceu no Flamengo. Ele estava muito abatido. E o Flamengo, que se desfez do Alcaraz, que era a maior contratação da história, entendendo que isso tinha um peso nas costas do Alcaraz, tomou esse cuidado de falar com o Alan, esquece quanto você custou, esquece o que aconteceu, é daqui para frente. Parecem coisas óbvias, mas às vezes coisas óbvias precisam ser ditas. E tiveram esse cuidado com o Alan daqui para frente, vamos construir essa história daqui para frente. O Varela, que você viu ali no campinho, é um jogador em quem tanto o Boto como a comissão técnica apostam muito. Eu sei que ele não é unanimidade na torcida do Flamengo, mas a comissão técnica e a direção apostam muito no Varela. E são os dois jogadores que eu falo assim, que o Flamengo olha com carinho assim, para a temporada e que entra em campo. E o Danilo, como a gente sempre informou, veio para ser zagueiro, é um desejo dele ser zagueiro. Não sei se o Dorival vai convocá-lo como lateral, mas o Danilo quer ser zagueiro, ele acha que é ali que ele tem que jogar e foi para isso que o Flamengo contratou o Danilo mesmo, para ser zagueiro e vai ser mais uma vez utilizado na função na qual ele quer jogar e vinha jogando na Itália. E até porque o Flamengo tem um histórico de laterais que são agressivos, né? O torcedor do Flamengo, ele gosta dos laterais que passam, que se apresentem. E o Danilo já não tem essa condição física para estar toda hora passando e fazendo ultrapassagem. E sempre foi um jogador muito inteligente, sempre foi um jogador que conhece os espaços que ele pode atuar. Ele vai ser zagueiro. E o Flamengo se desfez do Davi Luiz e do Fabrício Bruno. Não tem outra condição do Danilo estar nesse elenco se não for para ser zagueiro. É que eu vi alguns debates, não dá para jogar de lateral. Ele não quer, ele é zagueiro e foi assim que o Flamengo contratou o jogador. Zagueiro e ponto. Acho que ele pode acrescentar muito mais como zagueiro Eu hoje. sei que o assunto é Flamengo, mas a gente estamos falando do capitão da seleção, né? Sim. Estamos falando do capitão da seleção. Claro, Então, assim, exato. tem um peso essa declaração de falar, cara, eu quero ser zagueiro. Exato. Ele Então, tá sendo eu falei convocado nisso. como um lateral. Exato. E está sendo muito crucificado por isso. E que não é culpa dele também, Exato, coitado. assim. Porque ele é convocado como lateral e muitas vezes o Dorival camufla ele como terceiro zagueiro ali. Então por que não, quando convoca, fala assim, ó, o Danilo é zagueiro. E ele vai ser fica utilizado muito como um melhor. terceiro zagueiro do lado direito. Ele Até deixa porque o de ser... lateral do Flamengo é um concorrente hoje para ser lateral da seleção, que é o Wesley. E o Dorival Bom deixa... jogador, por Pô, sinal. para mim, como lateral, hoje melhor muito o bom Danilo jogador. como lateral E hoje. o Dorival deixa de ser criticado. O Danilo deixa de ser criticado, porque ele vai fazer a função real dele. Sim. E o Dorival vai utilizar o Danilo na função real dele, que é um terceiro zagueiro pela direita. Ele já estava sendo criticado, porque lá na Juventus ele jogava como zagueiro, o terceiro zagueiro. Duas E aí temporadas já jogando assim. ele vinha jogar de lateral. E aí Inclusive, às todo mundo vezes, até criticava. jogando como um zagueiro pela esquerda, num trio de zaga, um zagueiro pela esquerda. Então, realmente era incompreensível essa insistência como lateral. Em relação ao que você trouxe, né? Obviamente você traz como informação,
Mas eu acho que o Flamengo acredita muito mais e aposta muito mais no Alan do que realmente no Varela. O Varela é um jogador para compor elenco. Não, e sim. Porque ele funciona também como lateral esquerdo, ele vai fazer esse jogo ali hoje, ele não compromete. O Flamengo ele quer não vai renovar ser com o Varela, melhor em campo, mas ele não vai comprometer. O Flamengo quer renovar com o Varela e ele, Varela, se surpreendeu. Pô, então vocês gostam de mim? Vocês querem que eu fique aqui? Claro, Que faz, tô dando informação. É porque é um jogador que não compromete. É isso, não exato. vai comprometer. Ele vai jogar na lateral direita, ele vai jogar na lateral esquerda. Não vai ser nunca o melhor em campo, mas também não vai ser o pior. Perfeito. Então, olha, a gente tem um cara de seleção aqui, que é uma seleção uruguaia, e que vai funcionar quando a gente precisar dele. A gente sabe como ele funciona. É importante ter jogadores assim. Agora, o Flamengo, ele pode apostar no Alan, que é isso, numa reconexão. E ele tem entrado bem. E ele é isso. Ele porque tá mais parece dinâmico. tá mais leve, exatamente. Ele tem entrado bem. E aí essa conversa de treinador e de diretor técnico são importantes, né? Porque você passa para um jogador que está abatido, que não está com a confiança lá embaixo, que não está acreditando no potencial dele, e começa, vou voltar a utilizar você, você é um cara importante, você tem técnica, você vai começar a entrar num time encaixado, num time leve. E ele é um vai volante que, funcionar, em cara. comparação ao Pulgar, pra mim, ele tem mais capacidade de passe. Ele tem mais visão de jogo. Ele é um cara que sai melhor de pressão. E eu não sei se ele tem mais capacidade de passe. Eu acho que ele tem mais capacidade de movimentação, de estar em outros espaços que o Pulgar não consegue chegar. Gerar a linha de passe. Exatamente. E, assim, Eu pra acho mim, o que Pulgar é um jogador que vence duelo, um jogador importante em bola aérea. Tem bom passe também, não Eu é que acho ele que o seja passe ruim. dele e com a vertical bola. toda hora também, cara. Mas o Alan, pra mim, eu acho que ele tem mais capacidade de articulação mesmo. Aquele cara mais inteligente, vai forçar menos jogada. É claro, a melhor versão dele. Se a gente volta no Brasileiro de 21, o Alan foi o melhor volante do Brasileiro. Campeão com o Galo. Comeu a bola aquele ano. Depois ele teve uma queda de produção, inclusive no próprio Atlético em 22. Já não foi tão bem assim. Acho que sentiu um pouquinho a questão de chegar ao Flamengo, a responsabilidade ali de chegar jogando, contratação cara. E tomara que ele E consiga... virada de ano, assim, comecinho de temporada, virada de ano, quando você pega dá uma zerada na energia, quando você pega um treinador que jogou e conhece o Flamengo como ninguém. O Felipe Luiz conhece o Flamengo como ninguém. Ele já deu uma entrevista falando, poxa, eu sei tudo que esses caras estão pensando. Então ele sai na frente. Né? Então quando ele chama o jogador e troca uma ideia junto com a diretoria, cara, eu preciso de você, você é importante, igual o Roger falou. Esse time, essa sensibilidade da comissão com um jogador que é importante tecnicamente, faz diferença. Vocês estavam em Belém, Coutinho, não sei se você foi pro jogo, mas você deve ter visto pela televisão. O amasso que o Flamengo deu no Botafogo, na Supercopa, a gente pode rodar as Eu vi imagens. na TV esse jogo. E até natural que isso tivesse acontecido, Perfeito. né? Um amasso. Porque o Flamengo voltou com o time pronto, com o mesmo treinador, da maneira que terminou o ano e voltou 10 dias antes, né? Teve 10 dias a mais de treinamento, de preparação. Então era Você natural concorda que hoje isso tem uma acontecesse. expectativa para o Botafogo diminuir a distância que a gente viu naquele dia, ou talvez Pode até diminuir igualar? na parte física, não, mas igualar eu acho que ainda não consegue Na igualar. questão técnica? Na É. questão técnica, eu acho que está muito longe ainda. E nem na física. Botafogo e Flamengo. E nem na física. Por que agora, tá longe? Agora, o Flamengo joga com um time diferente que jogou por mais que seja um time muito bom, Um jogador sem ritmo ainda ali. mas é um time diferente do que foi a final do... Por que para vocês, E aquele- por que pra aquela- você tecnicamente está aquela chuva- longe o Botafogo do Flamengo? Porque o Botafogo tem jogadores que o Botafogo é um Botafogo diferente da temporada passada. E sem os dois craques, né, Denilson? E ficou nítido para mim nesse jogo contra o Flamengo que a gente mostrou a imagem ali da final. O Flamengo, mesmo com um campo pesado, que caiu o mundo lá, choveu demais, e assim, o jogo foi paralisado, aquela questão toda. O Flamengo voltou jogando muito, com muito volume de jogo. Pode ser que o cenário para o jogo agora contra o Botafogo, nesse sentido, pode ser que seja um cenário fisicamente falando mais equilibrado. Mas tecnicamente, eu acho que o Botafogo não alcançou o nível de confiança que o ano passado eles estavam. E o Flamengo não. O Flamengo parece que a temporada não acabou. Parece que o Flamengo continuou jogando. Então, assim, fisicamente é um time que está mais fresco e tecnicamente eu acho que tem uma distância muito grande para o O banco de Botafogo. reservas tem uma diferença também, né? O Felipe Luiz é um treinadoraço, Essa questão né? Apesar também. de jovem, conhece tudo, e o Leiria Tá começando. está começando e não conseguiu ainda com esse time do Botafogo. Existe a encontrar diferença, as Roger, que um é um possibilidades. treinador e o outro não é um treinador. É basicamente isso. Eu tenho certeza que vocês, como jogadores, podem até falar melhor isso. A forma como o jogador lida e vê no dia a dia, não que vai haver de respeito ou desobedecer alguma ordem, mas é diferente, cara. O ambiente é diferente. A forma como a diretoria encara isso. Acho que o Botafogo cabe uma crítica pela forma como tem demorado a encontrar esse treinador. Ah, mas o Arthur Jorge saiu, deixou o Botafogo na mão. Sim,
Mas na viagem de volta do Catar já sabia que ele não seria o treinador. Já tem 2 meses disso. Sim. Então, mais do que tempo para dar uma atenção. Acho que está faltando ter um foco no Botafogo em cima disso de definir um treinador. Não é todo ano que vai acontecer o que aconteceu ano passado, não. Vai montar o elenco ali ao longo da temporada, chegando jogadores de peso ao longo da temporada e o treinador chegando em abril e vai ajustar o time da noite pro dia. Eu confesso que esse Essa é um a exceção, enigma, não é a porque regra. assim, o Botafogo se movimentou, ele tentou trazer o Jardine, ouviu não. Ele se reuniu com o Mancini, esses são os nomes que eu consigo assegurar que o Botafogo procurou. Os demais que circularam no noticiário não é apuração minha, então eu não... Mas está demorando, Rizek. Então, é isso. Está se movimentando mal. Por mais Porque que o seja, Textor olha, me não disse- posso escolher qualquer um, mas vou dar o exemplo do Cruzeiro. O Cruzeiro trouxe um treinador que todo time brasileiro queria há bastante tempo. Já teve investida no Jardim, né? Leonardo Jardim. No Leonardo Jardim, que teve um trabalho muito bom no Mônaco, um português muito conceituado no futebol. E foi de uma hora para outra. Tentou um, tentou outro, foi no Jardim e conseguiu trazer. Por que o Botafogo não está conseguindo? Então, esse é o Qual tipo de enigma, processo? eu não Qual sei. o tipo de aproximação? O Textor Qual me o tipo disse- de conversa que o Botafogo tem tido que ele não está conseguindo O Textor me atrair os disse treinadores? que quando ele estava conversando com o Jardine, e era muito difícil que desse certo, do Jardine querer sair do América, o América não liberou, o Jardine não teve interesse em forçar uma saída, senão o Botafogo teria pago a multa, o Jardine não queria sair do América. E aí o Textor me disse que tinha 2 nomes como alternativa. Não me disse quais eram, passou já muito tempo. Veio a notícia do Mancini, que o Botafogo de fato procurou. Eu não sei os demais nomes que circularam no noticiário. Esses 2 eu consegui confirmar que de fato o Botafogo procurou. Acredito ter conversado com mais gente, apenas eu não tenho a informação. E chama a atenção porque você olha os 20 clubes da Série A e todos têm treinadores. A menos que aconteça alguma crise que um deles caia, o Campeonato Brasileiro começa com esse painel. Abel no Palmeiras, Voivoda no Fortaleza, Ceni no Bahia, Zubeldia no São Paulo, Carpini no Vitória, Léo Condé no Ceará, acabou de ganhar clássico, o Mano no Fluminense, passou por pressão, Ramon Dias no Corinthians, Roger no Inter, o Pepa no Sport, Jardim recém-chegado ao Cruzeiro, não estreou ainda, Felipe no Flamengo, Fábio Matias Juventude, o Seabra no Bragantino, que está muito mal no Campeonato Paulista, o Barroca no Mirassol, Carille no Vasco, Caixinha no Santos, Cuca no Galo, Quinteiros no Grêmio, e o Botafogo é o único time da Série A que está sem técnico. Chama atenção isso. Chama atenção. Sem dúvida. Isso é igual time de futebol, né? Não vai terminar assim, né? A foto inicial pode nem começar assim. Ô, Denilson, Pode dar print, não vai terminar Denilson, assim. não pode nem começar assim. Pode nem começar assim. Eu sei que a gente está aqui em tese para dar respostas. Eu não tenho essa resposta. Porque o Botafogo está sem técnico até o momento. Eu não consegui entender ainda o que levou o Botafogo a estar nesse vácuo. Técnico, e por isso que eu tinha pedido a classificação do Campeonato Carioca. Pluga? Pode plugar. Não ter técnico impacta diretamente no projeto. O que é? No projeto eu estou falando agora, não projeto de Campeonato Brasileiro. Eu jogo com quem? O Botafogo... É prioridade do Campeonato Estadual ou é a Recopa no meio de semana que vem? Qual é o discurso do Botafogo? Tenho 2 clássicos agora. Que jogadores eu contrato para se encaixar na ideia de jogo isso. que o time vai ter Qual na é o discurso do temporada. Botafogo? O Carioca é a pré-temporada. Como é que você faz pré-temporada sem treinador? Então é isso. O time, né? Está impactando demais no... Olha só a classificação, o Rizek. O Flamengo tem 14 pontos. Só Flamengo e Botafogo tem 8 jogos. Eles vão igualar hoje com 9, né? Aí vão ficar faltando 2 jogos para todo mundo. O Flamengo tem 14 pontos. O quinto tem 13, que é o Nova Iguaçu. Então ninguém está garantido aí. Botafogo pode virar vice-líder se vencer o jogo hoje. Então, qual é a expectativa? O Botafogo quer entrar nessa zona de classificação? Vai jogar com todo mundo? Porque tem o clássico de final de semana também, né? Botafogo e... Ou não? É Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco Esse é o último clássico do último Botafogo. clássico do Botafogo. E no meio de semana que vem ele tem a Recopa contra o Racing. Dias 15 e 22, é isso? Não lembro de cabeça. Vamos ver. Não, aqui. então são os 2 meio de semana. Sim, é meio de semana. Mas 19 e 26. Mas 19 e 26. impacta demais no processo de planejamento de um time de futebol você começar uma 20 e temporada. 27, Racing Botafogo. Você começar uma temporada sem treinador. Porque o Roger está falando aqui mesmo que o planejamento seja pro campeonato carioca.
Você não ter Não, pro Campeonato Brasileiro. Só meu planejamento é pro Campeonato Brasileiro. Mas você tem que ir se adaptando dentro dos jogos que estão se apresentando. Porque o Coutinho estava falando aqui como é que deve ser essa resenha dentro do vestiário do Botafogo agora. Esse comando, essa liderança. O Marlos, eu sei que é um cara que tem... Marlos, eu sei que é o cara que tem liderança, assim. Mas cada um assume o seu papel dentro de um time. É um treinador que não impacta, né? Não chega no peso vestiário, nenhum. é menor Com todo do que os respeito, caras, né? Não tem peso. E é curioso que esses dois técnicos que eu mencionei sejam muito difíceis. O Jardine, pelas razões que eu mencionei, dificilmente ele sairia do América, e o Mancini, que é um italiano, vir para o Brasil não é fácil. Então, assim, é curioso que as duas tacadas que o Botafogo tenha dado sejam tacadas... O Benítez parece que falou também, né? Eu não tenho essa informação, por isso eu estou dizendo aquilo que eu posso assegurar que o Botafogo procurou. As que eu sei são essas, e eram tacadas difíceis. E se são essas duas, a distância de tempo, né, do Jardine, que foi lá atrás, pro Mancini, que foi agora, então o que eles fizeram durante essa... Sabe quando esse eu tempo falta? todo? Falando as que eu sei, certamente o Botafogo procurou outros. Pois é, as que eu sei que procurou. Sabe o que eu sinto falta nesse momento do Botafogo? Alguém que responda pelo futebol. Quem responde pelo futebol do Botafogo é o Textor. Que responde por outras coisas também. Ele tem a vida dele, ele tem uma holding de clubes que ele tem que tomar conta, e um deles, inclusive, está envolvido, está enrascado lá financeiramente, que é o Lyon. Eu não sei até que ponto isso atrapalha essa busca. É claro que o Botafogo tem profissionais independentes que trabalham nisso, mas passa pela aprovação dele. Passa por conversas, reuniões, né? Inclusive conversas dele com o profissional. Então, assim, eu sinto falta de alguém que responda pelo futebol do Botafogo. Inclusive, seria bom. O Textor gosta de vez em quando falar, se pronunciar, seria bom. Eu acho que a torcida tá preocupada com no momento ruim é bom também, né? Vamos convidar o Botafogo a falar ao vivo aqui no programa amanhã. Vamos ver se é possível e se a gente consegue essa resposta ao vivaço aqui no Seleção. Vai depender do resultado hoje, tá? Tá bom. Se o Botafogo ganhar, a gente tá feito aqui o convite, mas Botafogo ganhando ou perdendo, já faço o convite para que alguém se pronuncie aqui no programa ao vivo amanhã. Ganhar, beleza. A não ser que o anúncio seja feito hoje, inclusive. Já fica o convite público para o Botafogo falar no Seleção de amanhã. Galera, então é isso, né? Daqui a pouquinho teremos o jogo Flamengo e Botafogo direto do Maracanã. E o Mengão tenta, né, aí manter uma escrita bem interessante. Se o Flamengo não levar gols nesse confronto contra o time do Botafogo, será o 6º jogo consecutivo no Campeonato Carioca que o Flamengo não leva gols. Flamengo que venceu por 5-0 o time do Bangu, depois venceu por 2-0 o time do Volta Redonda, venceu por 2-0 o time do Sampaio Correia e venceu por 5-0 o time da Portuguesa do Rio de Janeiro. E empatou em 0-0 com o time do Fluminense. Ou seja, 5 jogos que o Flamengo não leva gols nesse Campeonato Carioca, e vai tentar essa escrita aí, né, de ficar 6 jogos sem levar gols, meu parceiro. Rapaziada, é o time do Felipe Luiz. Olha, são 5, 10, 14, ou seja, 14 gols marcados e nenhum gol sofrido, meu parceiro, nesses 5 jogos. É impressionante, né? O poder ofensivo do Flamengo e também, né, a eficácia defensiva de não estar levando gols. Vamos ver se essa escrita vai se manter no jogo de hoje contra o time do Botafogo e no jogo do final de semana também, que é um clássico, contra o time do Vasco. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouquinho eu trago mais novidades para vocês aqui, meus amigos. Se inscreve aí para não perder mais nada. E ó, coloca ali ó, em todas as notificações. Isso aqui ó, isso aqui é nossa paixão. Isso aqui é nosso amor. Fui, nação!